Então, Vasco, eu vou apresentar para vocês rápido aí o Vasco. Peraí, Vasquinho, rapidinho, só me permita sair, porque Opa! agora eu sou o cozinheiro, o Vini está Ah, ali, a mulher prometeu que ia me bater. Ela tá já passou certo. 2 vezes aqui, entendeu? Eu tô jurado de morte aqui em casa hoje. Eu vou fazer agora a comida aqui, porque está chovendo Boa! aqui em Curitiba. Eu vou fazer a comida e vou Abre o fazer o vinho aí. tiragosto para amansar a fera aqui, entendeu? Então, queridos, uma Show boa de bola. mentoria. Vasco, beijo no coração, querido. Sempre é um prazer poder Valeu, compartilhar com você. E tenho certeza que vocês vão aprender muito com esse cara, viu? Aproveitem aí, que é um cara aí que tem muito conhecimento para dar para vocês. Com certeza. Então, Vasco, eu vou apresentar rapidamente você aí, depois você segue com a palavra aí. Então, o Vasco, ele é terapeuta, neurobiologista, professor, PhD, graduado em Ciências Biológicas com mestrado e doutorado em Biotecnologia, criador da Terapia do Futuro e do método MAP para te ajudar a eliminar os sintomas de ansiedade e ter uma vida repleta de bem-estar. Então, o Vasco vai falar para a gente hoje aí um assunto muito interessante, que é como manejar o estresse e a ansiedade para empreender com equilíbrio. É isso, Vasco? Então, fica com você a palavra aí, complementa minha apresentação, fica à vontade aí. É exatamente isso aí mesmo. Vamos falar um pouquinho aqui sobre como é que a gente cuida de quem empreende, não do empreendimento. Eu digo muito que a minha missão no Instituto Êxito a maioria dos nossos colegas querem que vocês olhem os frutos que vocês podem dar. E eu aprofundo as raízes. Essa é a minha meta. Aprofundar raízes para você ficar firme, resiliente nas dificuldades e empreender com equilíbrio mesmo, que é a grande missão, é ter paz, é estar em paz. E isso, inclusive, se transformar em mais negócios, em mais lucro, mas com paz. E eu vou falar aqui do que quase hoje no Brasil, 110 milhões de pessoas estão passando por alguma coisa relacionada à saúde mental. Temos aí 40 e poucos milhões de ansiosos. Antes da pandemia, uns 18, 19 milhões, já tomando medicação. Depois da pandemia, isso tem uma estimativa de dobro. Vai sair no final do ano aí essa estimativa pós-pandemia. Geralmente eles fazem 3 em 3 anos e o ciclo acaba agora em novembro. E aí a gente vai ter uns 40 e poucos milhões de ansiosos já com algum tipo de medicação. 87% das pessoas que estão no mercado de trabalho hoje se dizem estressados com algum tipo de sintoma que já acontece no físico mesmo, né? Essa sensação física. Quase 70 milhões de pessoas com insônia. Então, a gente tem mais dados do que gente no Brasil. Então, somos o país mais ansioso do mundo, o quarto com o maior número de depressão, o segundo com o maior número de insônia. Então, a gente passa por esse momento agora. E a ideia é que vocês identifiquem o que é que gera isso tudo e como é que vocês podem fazer para realmente trilhar uma jornada com mais equilíbrio, né? Essa é a grande meta aqui da nossa conversa, com ferramentas práticas que vocês consigam colocar no dia a dia para cada vez mais estar presente, entender que você não é pensamento, enfim, a gente vai falar de um monte de coisa aqui, já parabenizando vocês por estarem aqui, né, querendo trilhar essa jornada de melhora para o negócio, né, e também essa melhora individual. E para vocês já começarem a se inteirar, né, disso, o que é estresse e ansiedade? Vamos lá para o que danado é isso. A ansiedade é uma emoção normal, natural do ser humano, e na década de 90 se transforma aí num dos grandes indicadores de doença, né?
as pessoas sem entender muito o que era isso. Os números começam a crescer bastante. Para ter uma ideia, não tinha nem remédio, né, para ansiedade. Todo remédio era para depressão. E aproveitavam essa medicação. E a ansiedade se torna um transtorno, você tem descrição, né, nos manuais médicos, e ela é uma emoção natural que, quando se transforma em transtorno, nós chamamos de transtorno de ansiedade, onde existe impedimento da vida social normal, do sono, aumento da irritabilidade, sintomas físicos e vários outros sintomas aí. Todo o processo ansioso está relacionado a um gatilho de alerta, onde você está sempre próximo a lutar ou fugir, mesmo sem ter um ponto específico para que isso aconteça. Você não está em um perigo evidente. Mas a luta e a fuga estão ali em evidência. Né? Então, a gente chama isso de ansiedade. As principais características físicas: sudorese, taquicardia, falta de ar, tremor, insônia, irritabilidade, falta de paciência, insegurança, incerteza, pensamento acelerado, dificuldade de concentração e foco. E aí tem um monte de sintoma. E qualquer sintoma que você fala, pode ter dormência nas mãos? Pode. Eu posso achar que estou infartando? Pode. Tem a sensação que vai faltar ar? Pode. Tem uma dormência no pé direito? Pode. Problema na pele? Pode. É o seu corpo. A única diferença é que não existe nada no corpo que gere aquilo ali. Você não tem um problema no coração para ele acelerar. É uma reação psicossomática. Você alerta o cérebro e o cérebro dá uma reação imediata e você sente isso no corpo. Dores e tal, dor de cabeça tensional e assim sucessivamente. Isso vai te impedindo de ter uma vida social normal. Isso impede decisões, você começa a evitar sensações e tal. O estresse vai no mesmo caminho, só que de maneira um pouquinho mais silenciosa. Geralmente, quando o transtorno de ansiedade está instalado, geralmente as pessoas procuram ajuda. O estresse não. O estresse crônico, ele é muito tênue. Você consegue conviver com ele, apesar de sentir os sintomas. Muito parecidos. Irritabilidade, perda de paciência, insegurança, incerteza, pessimismo, negatividade, projeção futura negativa. E aí, tudo está relacionado a fatores externos. A grande diferença de ansiedade e estresse é: ansiedade, eu crio na minha mente a projeção do futuro, que pode ser que dê tudo errado, eu acho que eu não vou conseguir dar conta, eu não consigo resolver, você está projetando o futuro. O estresse, existe um ponto específico, algo externo. É trânsito, são pessoas, eu tenho que falar com fulano, existe o fator externo. Existe algo, você aponta. Ansiedade você não consegue apontar. O estresse você aponta. Você consegue ver ele ali, é aquele ali, ó. É aquele ali, aquele eu consigo. O pagamento que eu vou ter que fazer. Existe o estresse. Existe o pagamento que você vai ter que fazer ali na frente. Existe algo ali na frente que você consegue apontar. Essa é a grande diferença dos dois. Só que, quando eles estão instaurados, eles mudam a química do seu corpo todo. Você aumenta os níveis de cortisol, de adrenalina, né, que são hormônios específicos ali que têm que existir, mas esses hormônios que têm que existir não em excesso. E você começa a intoxicar seu corpo com essa química que você está produzindo e você vai ter repercussões ali. Doenças com mais facilidade, aumenta o risco de infarto, aumenta o risco de acidente vascular cerebral, aumenta o risco de doença infecciosa. Você muda a química do seu corpo. E isso vai gerar repercussões extremamente relevantes. Esse ano de 2023, a ansiedade se tornou a doença mais comum do planeta Terra.
superando o acidente vascular cerebral e infarto, que eram as duas maiores doenças da humanidade. Então, hoje, a ansiedade passa alguns milhões de pessoas passam em relação à ansiedade. A ansiedade passa acidente vascular cerebral e infarto como sendo as doenças mais prevalentes do planeta Terra. Então, acende um alerta muito grande. Caramba, o que é que a gente está fazendo? Por que isso está acontecendo? De onde vem essa parada? E o massa é que o meu interesse em estudar a ansiedade vem por ter sido uma pessoa extremamente ansiosa muitos e muitos anos da minha vida. A primeira crise de ansiedade que eu tive foi aos 11 anos, por causa de uma prova de matemática que eu ia fazer, o coração quase sai pela boca, e eu continuei tendo taquicardias a cada prova, principalmente de matemática que eu ia fazer na minha infância. E os sintomas foram mudando, mas o meu modo de pensamento não. Então, eu vivia preocupado, eu vivia projetando esse futuro negativo, né? E era muito tenso quando enfim, eu estava dentro desse contexto. E aí foi quando eu decidi que eu tinha que dar uma melhorada nessa parada. Até então, eu não prestava muita atenção nisso, né? Então, eu fui crescendo, fui vivendo assim. Quando deu ali uns 17 para 18 anos, eu tive um processo depressivo bem forte, até com pensamento suicida e tal, que é uma das características da ansiedade, né? 70% a 80% das pessoas que desenvolvem algum episódio depressivo durante a vida tiveram ansiedade em algum momento. Então, é algo, são primas ali, elas estão ali uma perto da outra dentro desse contexto emocional. A grande diferença do processo depressivo para o ansioso é que a depressão, ao invés de causar gatilhos de alerta e medo, traz tristeza profunda, isolamento social, angústia, muda a emoção. Do medo, eu passo para essas sensações mais desconfortáveis relacionadas à tristeza profunda e angústia, né? No mercado de trabalho, eu trabalhando e tal, estresse lá em cima, uma insônia crônica que eu desenvolvo ali dos 20 aos 36 anos, insônia bem persistente, a medicação servia muito pouco para mim, então eu tive o combo completo, ansiedade, estresse crônico, depressão, insônia. Quando meu primeiro filho nasce, eu estava num momento bem difícil, né, mental mesmo, muita ansiedade, muita insônia, e aí começou a causar repercussões no meu corpo mesmo. Então eu estava 20 quilos acima do meu peso, eu estava com pressão alta, as taxas completamente desreguladas, e eu comecei a ficar com medo de morrer mesmo. Eu sou da área de saúde, nessa época eu era coordenador de um curso de medicina, né? Foi na época que eu trabalhei com a Bibi lá no Grupo C, eu era coordenador de um curso de medicina no Grupo C, e aquilo começou a ser um transtorno realmente, né? Até que eu decidi que eu tinha que mudar isso de alguma maneira. Os métodos mais tradicionais realmente não encaixavam muito no meu modo, a terapia tradicional acabava não surtindo um efeito rápido, a questão da medicação, de uma maneira geral, não surtia efeito. Na verdade, eu tinha mais sintomas, era péssimo. Então, eu disse, cara, eu tenho que pesquisar sobre isso. Eu preciso fazer isso. Como eu tinha uma linha de pesquisa na Universidade Federal, eu decidi mudar completamente essa linha de pesquisa e eu pesquisava mama lá câncer de mama, diagnóstico rápido de câncer de mama. Eu resolvi acabar com essa linha de pesquisa e pesquisar exclusivamente ansiedade, estresse crônico e depressão. Foi isso que eu comecei a fazer e a desenvolver métodos que eu melhorasse. A minha jornada era totalmente egoísta
eu não estava nem aí para ninguém, não era para me tornar terapeuta ou para ajudar as pessoas, eu queria me libertar daquele negócio. E foi quando realmente eu comecei a estudar e observar que o comportamento é o modelador das sensações e dos sintomas. Nós somos reflexo de como nos comportamos mentalmente, como funcionam os nossos pensamentos, como a gente se identifica com esses pensamentos. Até então, ninguém diz que a gente não é pensamento. Pelo contrário, eu penso, logo existo, né? Então, você diz, poxa, eu sou meu pensamento. Já diria Descartes, eu penso, logo existo. Não, você existe além do seu pensamento. Você é a pessoa que pensa. A pessoa que pensa não é pensamento. E todo o processo de melhora desses gatilhos externos estão totalmente relacionados. Totalmente relacionados com a tua identificação com aquilo que tu cria na tua mente. Principalmente no futuro ou no passado. Projeções futuras negativas são apenas projeções futuras negativas e não são realidade. Porque a realidade é você com a sua bundinha na cadeira neste exato momento. Não existe outra realidade que não seja essa. Só que a gente vai fazendo isso, projetando o futuro e vai dando certo. A gente vai ficando adulto, aí a gente casa, aí tem menino, aí começa a ganhar um dinheirinho, monta uma empresa e está dando certo. Está dando certo não significa que é o melhor para você. Essa é a grande questão. Eu sempre dou esse exemplo. Cheirar cocaína deve ser incrível. Não significa que é bom para você. Mas que deve ser muito legal, deve, porque o pico de dopamina, que é um neurotransmissor de recompensa, é altíssimo. Então deve ser um negócio maravilhoso. Ai, cocaína, que delícia. Beleza, mas faz mal. Não é uma boa recompensa. Comer é uma maravilha. Se eu exagerar, vai fazer mal. E, naturalmente, a gente vai para o mesmo contexto. A forma com que você pensa hoje, se gera repercussões ansiosas, estresse crônico, insônia, dificuldade de concentração, pensamentos acelerados, não é o melhor cenário para você. Ponto final. Essa é a grande questão. Poxa, Vasco, e aí? E aí a gente tem 3 pequenos passos, 3 coisas simples que a gente tem que aplicar na nossa vida para que isso não se torne o nosso futuro. Que você não esteja dentro destes números. De 20 a 40 milhões de pessoas tomando ansiolítico, 70 milhões de pessoas tomando algum remédio para dormir, 86 milhões de pessoas que se dizem estressadas com o trabalho. 86% do mercado de trabalho hoje dá 80 e poucos milhões de pessoas. Então, você diz, caramba, tem mais gente com estresse. E eu nem falei da depressão, que tem em torno de 11 a 12 milhões aqui no Brasil. Então, quando a gente soma tudo, dá mais gente do que o Brasil. Como é que pode? É porque tem gente que tem tudo. Tem gente que é ansiosa, depressiva, estressada e não dorme. É o combo de todas as 4. E a gente tem 3 passos simples para que a gente saia desse caminho e trilhe uma jornada de equilíbrio, que é a meta de vocês. Primeiro, entender que não é o pensamento. Isso já é maravilhoso. Entender que você não é essa projeção. Porque se você está projetando, como é que tu pode ser a projeção? Se tu fosse a projeção, aquilo virava realidade na tua frente. Criei, virou realidade. Olha aqui, estou vendo tudo, estou pegando. Não é, velho. É a história que tu conta na cabeça, sacou? História que tu conta na cabeça. Projeção futura negativa. Ah, Vasco, mas existe um momento no meu passado que eu sofri muito e eu olho para o meu passado, também não existe mais, já passou. Apego, ligação com uma história do passado e você fica ali preso, remoendo uma briga, remoendo uma treta. De repente, algo que deu errado numa empresa que você tinha, você abriu outra, você fica pensando naquilo.
também não é realidade. Tudo isso a gente chama de tempo psicológico. Projeção futura negativa, visita constante ao passado. Eu saio da realidade e vivo nesse mundo que eu criei. É a minha forma de ver esse planeta, as minhas ideias, os meus conceitos, as minhas crenças, e eu fico aqui, ó, contando história, contando história. Como o futuro é incerto, como eu não toco o futuro, isso me gera insegurança e medo. Me gera incerteza. Será que eu consigo? E se der errado, o que eu vou fazer? E aí, de repente, a gente começa a viver a escassez. E se eu tivesse hoje aquilo, eu seria mais feliz. Se eu tivesse, aí eu seria muito mais feliz. E a gente começa a viver esses ciclos. Aí existe uma febre da comparação. Se fulano tem, eu tinha que ter. Eu tenho o mesmo potencial de cicrano. Aí a comparação também é uma expressão totalmente voltada à projeção futura. Geralmente eu sou menor do que fulano, fulano é melhor do que eu. Se fulano é melhor do que eu sofro. E aí eu fico nessa tensão, nesse medo, nessa incerteza eterna. E tudo isso me tira do único momento que eu tenho na minha existência, que se chama agora. Não existe outro momento que não seja esse. Agora, aqui. Esse único momento. Não existe. Ou a gente aprende a viver a realidade, o mundo real, ou vamos continuar sofrendo. Essa é a grande realidade. 3 passos simples. Primeiro, tu tem que entender que tu não é essa projeção, tu não é esse pensamento. Segundo, tu tem que entender que tu pode sair dessas projeções futuras negativas e viver com mais força a realidade, este momento que existe agora. E o último seria a cereja do bolo, tu inverter o processo que hoje o mundo inteiro vive. Esse processo é o seguinte: nós, de maneira geral, divagamos, pensamos de maneira aleatória, independente de ser positivo ou negativo, de 4 a 6 horas por dia. São pensamentos que não servem para absolutamente nada, mas você está pensando. Ah, e se eu fizer isso aqui, eu acho que eu tenho que fazer feira. Tenho que fazer feira hoje, tenho que comprar queijo também. Rapaz, o trânsito daqui tá horrível. É um absurdo. Eu vou no Instagram para ver. Eu falo, gostei dessa roupa, excelente essa roupa, gostei muito. Meu Deus, como é que tá a empresa? Eu tenho que vender mais, o faturamento. Eu tenho que comprar queijo. Iogurte, eu tenho que comprar iogurte também. E você passa 6 horas da sua vida dentro disso, desse mundo que não serve para nada. 6 horas do seu dia. Nós somos um dos maiores consumidores de redes sociais do mundo. A gente só perde e empata para os Estados Unidos. Aliás, às vezes perde, às vezes empata, depende do ano. Mas a gente consome, em média, de 4 a 8 horas, que eu não sei nem como dá, mas enfim, tem gente que passa 8 horas no celular, zapeando, vendo alguma coisa. Entre o WhatsApp, Instagram e redes. E também você está imerso em um mundo que não é o real. Ah, mas eu trabalho com isso. Eu sei, mas dá para fazer outras coisas, né? É preciso fazer outras coisas. Então, a gente foi sequestrado. Basicamente é isso. Nós fomos sequestrados por nós mesmos. Então, o nosso maior mal é a nossa maior dádiva. O cérebro é a nossa maior dádiva. Maravilha. Também ele é o maior mal. E está na hora da gente acordar para essa parada, antes que essa parada faça a gente adoecer mais rápido. Isso é um ponto crucial. E o empreender, a forma que ensinam a empreender, do jeito que a gente empreende, é voltado para alta pressão, estresse e ansiedade. É impressionante. É algo que te pressiona, é algo que você tem que crescer. Você tem. E está tudo bem, contanto que isso não te adoeça. O preço que você paga por estar doente não vale o preço que você ganha com a sua empresa crescendo. Não vale, velho. Por quê? É aquela escolha. Você quer ter 10 milhões?
Ah, quero. Todo mundo quer ter 10 milhões, Vasco. Que maravilha. Eu disse, ótimo, quer morrer amanhã? Não, eu não quero morrer amanhã. Maravilha. Então os 10 milhões não valem porra nenhuma. Não quer morrer amanhã? Então sua vida é mais importante do que o dinheiro que você quer ganhar. Então por que a gente não olha para a nossa vida como a maior dádiva? E esta vida, com propósito, faz com que você ganhe dinheiro, porque é uma consequência. Outro ponto que eu vou trazer aqui para vocês, extremamente importante, e eu descobri isso da pior maneira possível, é que eu sempre achei que o meu fazer, que o meu servir, que o meu contribuir era uma ponte para o que eu queria ter. Eu sempre achei isso. A ponte para eu ter o que eu quero é o meu trabalho. Então, eu só trabalhava para ganhar dinheiro. Eu trabalho para ganhar dinheiro. Eu empreendo para ficar milionário. Eu quero ficar bilionário. Eu posso. Se fulano pode, eu também posso. Existem 10 passos, 12 passos, 14 passos, 55 passos. Eu li a biografia. O Walt Disney, eu posso ser o Walt Disney, porque eu não posso ser o bilionário, milionário. Vou fazer uma franquia. E eu vivia preso nisso, e eu vivia preso nisso. E cada conquista que eu tinha, um vazio aumentava. Porque aquela conquista ainda não era o Walt Disney, entendeu? Eu ainda tinha que chegar no Walt Disney. Aí eu tinha outra conquista, também não dava. Porque eu ainda não era aquilo que eu achava que eu deveria ser. Aí depois eu dava outro passo. Às custas de noites de sono mal dormidas, muito estresse, muita ansiedade, abdicando do meu tempo com a família. O que era que eu estava construindo? Sofrimento. Outra coisa que é muito comum no mercado é você vai ter que sofrer. Você vai ter que sentir dor. O sucesso tem que ser trocado pelo desconforto. Isso é um clássico. Eu acredito que sucesso é você dormir bem. Sucesso é você ter tempo para você. Sucesso é você trabalhar e ajudar a pessoa que precisa do seu trabalho, do seu talento, daquilo que você faz. E você é essa ponte. Aí é sucesso. E isso não te adoecer. Porque se adoece, o preço que você paga não vale o que você ganha. Porque você acabou de pensar que 10 milhões não vale a minha vida amanhã. Então, sua vida é mais importante. E a gente tem que olhar para isso. Joel J. diz um negócio muito legal. Saúde em primeiro lugar. Família em segundo lugar. Trabalho em terceiro lugar. 80% das pessoas inverte esta sempre. Trabalho em primeiro lugar. Família em segundo lugar. E a minha saúde que se arrombe. E isso vai cobrar um preço. Que são os remédios que você toma, que são as doenças crônicas que você adquire durante a vida, que são, sei lá, isso vai cobrar um preço para você. E eu vou sempre repetir, o preço que você paga não vale aquilo que você ganha. Ponto final. É algo que é indiscutível. E tudo isso está sempre relacionado com essa projeção, com essa identificação que você tem com essa nuvem que eu chamo pensamento, e que você acredita que é a sua verdade, que é a verdade absoluta. E que, na verdade, não é verdade absoluta nenhuma, até porque é uma projeção. O seu cérebro ele tem a missão de fazer você pensar toda hora, todo minuto. Do mesmo jeito que seu rim precisa produzir xixi. Mas nem por isso você é xixi, porque você produz xixi. Então, também você não é pensamento simplesmente porque pensa. A gente precisa usar essa ferramenta, cérebro, como um acessório. Aqueles pensamentos, eles precisam ser tomados quando existe uma ação grudada a ele. Uma pergunta que você pode fazer sempre é: o que é que eu posso fazer com esse pensamento agora? Isso é uma pergunta bem legal. O que é que eu posso fazer com esse pensamento agora? O que é que eu posso fazer com esse pensamento agora? Existe uma ação agora? Não. Se não existe, ele não deve tomar conta
da sua mente. Com reuniões futuras, com aquilo que você deveria ter dito, com aquilo que você vai dizer, com aquilo que você precisa que o outro escute, porque se você não disser aquilo que você... é aquilo que você quer fazer, é aquilo que você... Não, é só ruído. É necessário que a gente silencie esse ruído cada vez mais. Porque se a gente não silencia, ele toma conta. E quando ele toma conta, você sofre. E quando você sofre, não vale o preço. Até porque a gente tem uma jornada simples aqui. Melhore moralmente. Seja a melhor versão que você pode ser de gente e sirva. O seu servir vai ser recompensado quando ele é 100% presente. Se você tem habilidades e você joga tudo aquilo que você pode dentro dessa habilidade para que aquilo dê certo, se você estiver 100% presente, a chance daquilo dar errado é muito baixa. Mas a gente está sempre ausente, a gente está sempre pensando, a gente está sempre projetando, a gente está sempre querendo, a gente está sempre no futuro, deixando de viver a única coisa que importa, que é este momento, aqui. E o que é que a gente ganha em troca? Ansiedade, estresse crônico, depressão, irritabilidade, insegurança, pensamento acelerado. Ah, Vasco, mas tem que ser. Não tem que ser. Porque a sua missão, ela precisa ser você em primeiro lugar. Então, não tem que ser o externo. Tem um livro maravilhoso que eu indico que vocês leiam, que se chama Os 4 Compromissos. O nome do autor se chama Dom Miguel Ruiz. Livro pequenininho que fala dos ensinamentos milenares do México, a filosofia tolteca. E ele diz que a gente tem 4 compromissos muito simples para ter uma vida em equilíbrio. O primeiro é dar sempre o melhor que a gente pode. O segundo é que a gente julgue menos, tire menos conclusões sem provas reais. Terceiro, que a gente use o nosso verbo, a nossa palavra, o nosso ser, a nossa essência para o bem. E o último, não leve nada para o lado pessoal. A maioria das nossas dores estão relacionadas aos julgamentos que a gente faz sobre o outro, sobre o que deveria ter sido feito. Ou quando o resultado daquilo que a gente queria não foi o jeito que a gente sonhou que deveria ser. Ou quando a gente cria cenários de dor e sofrimento. Se você vive para o bem, se você dá o seu melhor, se você não leva nada para o lado pessoal e você não julga, você já está vivendo bem em equilíbrio, já é uma delícia. Depois disso, você se desidentifica dessa nuvem de pensamento e começa a viver a ação, sem ruído, sem conversa, sem pessimismo, sem negatividade. Naturalmente, as coisas começam a fluir de uma maneira mais interessante. E se você for ver os ensinamentos do Evangelho, por exemplo, lá, vez ou outra, sai. Não se preocupe. Jogue os teus pensamentos e preocupações para mim. Manda para mim essas preocupações. Para cada dia, a sua preocupação. Nenhum minuto de sua preocupação vai aumentar a sua vida. Mas a gente está sempre preocupado, tentando evitar o pior cenário, ao invés de aproveitar o único cenário que a gente tem, que é esse aqui. Não tem outro cenário, entende? Só existe esse cenário. Então, por que está projetando o cenário futuro? E a ideia é que vocês exercitem profundamente esta observação consciente de vocês mesmos. Empreender, criar negócios, é resolver problema do outro. Maravilha. Mas se você não está resolvendo os seus, a ponte está com defeito. Você é a ponte. Essa autoobservação, esse autocuidado precisa vir em primeiro lugar.
E você faz uma avaliação simples. Eu comigo mesmo estou falhando onde? A alimentação pode melhorar? Prática de atividade física pode melhorar? Como é que está meu sono? Será que eu estou sendo muito impaciente com os meus filhos ou o meu cônjuge? Será que eu posso desenvolver a minha inteligência emocional em relação a até minha liderança? Olha para dentro. Vamos lá. Primeira missão. Ó, estou comendo? Estou. Maravilha. Como é que eu estou agora para a minha família? Como é que isso está acontecendo? E aí a gente começa a afiar esse machado, que é o empreender. Lembra, empreendedor resolve problemas. Ótimo. Resolva os seus primeiro. Resolve os teus. Seja a melhor versão que você pode ser. Quando você é a melhor versão que você pode ser, o seu serviço é o melhor que você pode oferecer. E, naturalmente, as habilidades que você não tem, você desenvolve. Quando você desenvolve essas habilidades, você se torna melhor e o seu negócio se torna melhor. E, naturalmente, os lucros se tornam maiores. Porque você faz aquilo de maneira assertiva, sem necessariamente trocar sua vida por isso. Que é a grande maravilha da parada. Repito. Nada vale a sua saúde. Nada. Nada, absolutamente nada. Uma noite de sono que você perde não é recuperada. Ponto final. Então, durma. Quanto mais você pratica atividades físicas, menos doenças você tem, principalmente crônicas, principalmente na velhice. Então, pratique atividade física. Quanto menos você come frituras, farinha processada, mais saudável e menos risco de câncer, doenças do intestino você tem. Então, simplesmente trilhe essa jornada, porque isto vai fazer esta ferramenta trabalhar da melhor maneira possível. E a consequência disso, desse olhar para dentro, vai ser o lucro que você quer no futuro. O lucro que você quer no futuro não vale a sua saúde, não vale a sua sanidade, não vale a sua paz interna, não vale. Na minha concepção, existem 3 pilares que são fundamentais para uma vida em equilíbrio, uma vida iluminada. Primeiro, você tomar conta do teu corpo físico. Segundo, tu tomar conta da tua mente. O que é que está entrando aqui? O que é que eu estou pensando? O que é que eu estou projetando? Consciência para isso. Terceiro e outro, tu trabalhar a tua espiritualidade em qualquer linha que tu quiser. Tu pode ser cristã, tu pode ser cristão, tu pode ser católico, tu pode ser umbanda, tu espírita, tu pode não acreditar em nada, mas sabe que existe uma coisa maior que movimenta esse negócio aqui. Não importa o caminho que tu vai trilhar, mas existe uma necessidade crucial para que você realmente desenvolva esta habilidade única de ser a sua melhor versão possível, desidentificado dessa nuvem de pessimismo e projeções de não vai dar certo, e o que será, e essa história que você conta do futuro ou do passado, para que você, eliminando esses ruídos, faça o melhor que você pode, naquilo que você pode. Essa é a grande parada. Repito, quando a gente vai para as escrituras sagradas, seja a Bíblia, Evangelho segundo o Espiritismo, o Bhagavad Gita, budismo, que é o Bhagavad Gita, a Bíblia hindu, o budismo, todos eles estão falando a mesma coisa, coisas de 5, 6, 7 mil anos atrás. Evolua e sirva. E o resto deixa que a parada toma conta. Nós fazemos parte de um todo, e fazer parte desse todo divino está relacionado à tua melhor versão e ao teu serviço. Mas a ordem é sua melhor versão e o seu servir, e não o seu serviço e depois a sua melhor versão. A inversão é outra. Primeiro, tu tem que fazer esse mapeamento que eu te falei. Mapeia aquilo que tu precisa melhorar internamente. Dá uma sacada.
Começa por tu. Como é que eu estou cuidando de mim mesmo? Onde é que eu estou falhando? Escreve, anota. Estou aqui, estou falhando aqui, estou falhando... Ótimo. Agora tu vai fazer um plano de ação de melhora. Preciso comer menos. Preciso voltar a treinar. Preciso treinar mais forte. Meu sono não está muito legal. Olha isso de maneira consciente. Só isso é um exercício. E dessa maneira consciente, tu está tomando conta deste corpo físico. Beleza. Como é que está a qualidade desses meus pensamentos? Projeção futura tem? Negativa? Tem. Projeção vínculo ao passado? Tem algum vínculo ao passado aqui, eu geralmente vou no passado e projeto. Existem sintomas físicos, eu já sou diagnosticado com ansiedade, eu estou com insônia, olha conscientemente para isso e vê que caminho tu quer trilhar. Eu sempre repito isso. A grana que tu ganha não vale a saúde que tu perde. E acabou. Porque a tua missão aqui não teve um carimbo, descerás, vai nascer e vai ficar milionário. Tem nada a ver com isso. Tu só nasceu porque tu tem um propósito muito simples aqui, que é servir com tudo que tu pode hoje, naquilo que tu está fazendo agora. Isso é o teu servir. Tem um guru indiano que ele disse maravilhosamente, olha, para com essa frescura de propósito. Meu propósito, salvar a humanidade, ajudar a... Para com isso. Se teu propósito é varrer rua, vai varrer rua, porra. E varre rua. Bem. E se não for mais varrer rua naquele momento, que seja outra coisa, mas vai lá e faz bem. O que tem muito na internet é o propósito, descubra seu propósito, aí tem que ser um propósito grandioso. Para com isso, velho. Não tem isso de propósito grandioso, não. O que é que tu vai fazer agora? Tem um apóstolo, Jesus está entrando numa cidade, um apóstolo agoniado, o meu propósito, o que é que a gente vai fazer? Porque Deus, o que é que Deus está dizendo para a gente fazer, Jesus? Ele diz, é o seguinte, vá naquela cidade ali e pergunte a qualquer pessoa na rua o que é que ela está precisando. E ela vai dizer a você, estou precisando disso, você vai lá e faz, esse é o seu propósito. E esse é o resumo da vida da gente aqui. Hoje, o propósito de vocês é fazer exatamente o que vocês estão fazendo. Então, vai lá e faz com tudo que vocês têm. Contanto que vocês não esqueçam que vocês são mais importantes do que o negócio de vocês. E isso é a grande realidade. Porque você morto não negocia porra nenhuma. E não vale. Não vale. A gente volta para o comecinho. Os 10 milhões, vale a tua vida amanhã? Se não vale, então, tu precisa olhar para isso. E isso não tem nada a ver com voto de pobreza, isso não tem nada a ver com... Não tem nada a ver. Porque se tu faz aquilo que tu faz bem, se tu ajuda uma grande quantidade de pessoas, o resultado inverso é você ganhar mais. Pronto, acabou. E todo o outro fluxo vai sendo construído com ideias que você tem, oportunidades que você vê, e você vai entrando nesses caminhos. Quando vocês sentiram, vou fazer a mentoria, que pode ser que abram campos aqui e eu tenha ideias. Aí vem a Bíblia e diz, olha, faz isso no teu negócio. Um insight. Poxa, maravilha. Vou fazer. São habilidades que vocês precisam desenvolver. Aí você pega uma habilidade e acrescenta no teu rol de habilidades. E aí tu vai ajudar mais pessoas de maneira mais tranquila e tu ganha mais dinheiro com isso, porque tu ajuda mais pessoas. E esse é o fluxo natural. E quando tu se abusar de fazer o que tu faz naquilo que tu faz, tu vai ter outra ideia e tu já sabe um caminho muito bom e tu faz outra coisa e a outra coisa é bem legal. E assim você vai vivendo a sua vida. Mas não vale a tua saúde. E esse é o grande projeto que eu coloco aqui para vocês. Se tu tá trocando lucro por saúde, como um profissional da área de saúde, eu estou te dizendo que não vale o preço. Independente do tempo. Se for um curto período de tempo que tu sabe que vai ficar sem dormir, porque precisa fazer aquele sprint final, beleza. Se existe um curto período de tempo, tu definiu esse curto período de tempo, vai lá, dá teu máximo. Não tem problema nenhum. Estressezinho, tal, tá. Mas 10 anos não vale, 5 anos não vale. 1 ano não vale. Um sprint
Vale 2 meses, 3 meses, mas 10 anos não vai valer. Não vale a tua saúde. Então, cuidem do templo físico, de verdade, com muita consciência. Entenda como é que tua mente está trabalhando hoje. Se existe muito apego a projeções futuras ou visitas ao passado. Olha esse tempo. Se tu está nesse tempo, tu está perdendo o agora de maneira profunda. E é aqui que as coisas acontecem. Por fim, cuida da tua espiritualidade. Entende que tu é uma peça importante de um quebra-cabeça extremamente complexo e que tu precisa estar bem para que esse quebra-cabeça fique bem arrumadinho. Se tu fosse um motor de carro ou uma engrenagem, tu precisa ser uma roldana, tu precisa ser uma catraca que está rodando lisa, com óleo lindo. E para tu rodar bonitinho, para esse fluxo natural acontecer, é necessário que tu tenha esses 3 pilares extremamente equilibrados. Corpo físico, mente e a tua espiritualidade, para que as coisas fluam de uma maneira mais natural e da melhor maneira possível. Era o recadinho que eu queria dar para vocês, se liga aí para essa autoavaliação, que é importante, e deixo aqui aberto para que, se vocês quiserem perguntar alguma coisa, estarei aqui para ouvir as perguntas. Boa noite. Boa Diga noite, aí. pessoal. Boa noite, Vasco. Cara, foi muito legal essa aula sua. Caiu assim, tive muitos insights, né? Até mesmo por causa do meu perfil, né? Todos sempre falam que eu tenho um perfil aí visionário, criativo, uso muito do lado do cérebro emocional, e a gente sabe que usa pouco o racional, né? Até a gente sentir as dores e começar a falar aí, o que está acontecendo, vamos ajustar aqui. E a gente sabe que a maioria dos empreendedores, especificamente aqui no Brasil, eles começam com tentativas e erros, né? Ou começam a empreender pela necessidade ou empreender pela oportunidade, mas não tem um nível de competência. E quando se pega uma pessoa muito do lado direito, que é menos racional e mais criativo, mais emocional, automaticamente, e quando ele tem essa visão, que é um perfil e mais coragem, ele acaba se colocando em momento de estresse, porque ele vai para o próximo nível e não tem as competências necessárias, não tem os recursos necessários. Normalmente, um visionário nunca tem o recurso para aquilo que ele vê. Ele sempre está vendo lá na frente. E são pessoas que, às vezes, é o que mais dão errado, mas também são pessoas que realmente trazem evolução para o mercado, para a humanidade. E o que eu vejo é o seguinte, que o que eu aprendi nessas dores que eu tive, e como você falando, ele levou muita consciência, que eu também já venho fazendo essa autoanálise, esse autoconhecimento há muito tempo, e o que eu vejo é o seguinte, que eu aprendi que nada externo tem o poder de influenciar a gente, né? A gente que tem que desenvolver a nossa mentalidade. Mesmo sabendo disso, eu estou saindo de um momento estressante na minha vida agora, onde problemas de sociedade, que eu preferi sair desse ecossistema que não adianta, que não cresce, se não tiver as coisas muito bem alinhadas. Mas tudo que você falou, né, agora a pergunta é o seguinte, o que você acha de que essa opinião minha, né, que, na verdade, as coisas não têm o poder de influenciar a gente que dá o poder a ela. E que a gente pode até crescer, mas desde que a gente desenvolva a nossa capacidade de criar sentinelas no cérebro, a resiliência, para que a gente, quando enfrentar alguma dificuldade na vida, essa dificuldade não influenciar o nosso mundo interno. Essa é a ideia geral. Tudo que é externo, a gente cria uma história para aquilo ali. E aquilo vai entrar numa zona de aceitação ou de resistência. Quando a gente resiste, sofre. Eu vou responder essa tua pergunta com uma história. Há 200 anos, antes do nascimento de Cristo, um monge
lá do Japão, morava ali num vilarejo, e o templo dele era o vilarejo, era o templo do vilarejo. Os líderes espirituais do Japão são muito respeitados, né, por uma questão lógica, guia as pessoas e tal. E aí, num determinado momento, aquele monge vê a porta do templo sendo derrubada por um pai e uma filha que está do lado dele. Chorando muito, a menina, uns 20 anos, o monge devia ter perto de 60, e 50 anos, o monge tinha, e o pai começa a gritar com ele: você profanou a minha filha, você engravidou a minha filha, ela está grávida de você, você é um bandido, e xingou o monge, disse que ia quebrar tudo, ainda quebrou algumas coisas do templo, e o monge, do jeito que estava sentado, permaneceu, e a única coisa que o monge disse, perguntou a ele: é isso mesmo? Repetiu: é isso mesmo que você está dizendo? É isso mesmo, seu velho. Xingou o cara e saiu levando a filha dele. Disse a todo mundo no vilarejo que o monge tinha estuprado a filha, e todo mundo deixou de ir para o templo, de fazer as doações, e o monge teve que aprender a plantar para comer, porque senão ele não comia. 10, 11 meses depois, esse pai volta, o pai e a filha voltam com um bebê na mão. Bota o bebê na frente do templo, que o monge já tinha ajeitado, batem lá na porta, quando o monge abre, está lá o bebê, e ele diz: você vai cuidar desse bastardo, que minha filha não vai ficar com esse bastardo aqui, você... E xingou ele, xingou. O povo atrás até com cacetete para quebrar o monge. Ele disse: não, deixe ele com esse bastardo. E aí o monge diz: é isso mesmo? Eu vou cuidar dessa criança. Vai ser! Ele pega a criança e leva para dentro do templo. E assim vai. Cria o menino do jeito lá, plantando, colhendo, tal. As pessoas não lembravam que esse monge existia, nem que o templo existia. Até que 4 anos depois, esse pai e essa filha voltam. A filha chorando muito, o pai constrangido, e diz: a gente veio aqui pedir desculpa. Ela acabou de me dizer que o filho é do dono do mercado, não é seu. E a gente pede muita desculpa a você e tal, e o monge só pergunta a ele: é isso mesmo? Vocês vieram buscar a criança? A gente veio buscar a criança. A criança sai de trás do monge e olha para a mãe e diz: mamãe, vovô, o meu avô que cuidou de mim até agora sempre falou de vocês. Disse que vocês são pessoas incríveis, maravilhosas, só que ainda não estavam prontas para cuidar de mim. Mas agora vocês voltaram, vocês estão prontas para cuidar de mim. Eu amo vocês. Ele sempre contou coisas incríveis sobre vocês. Os dois começam a chorar, pegam a criança e começam a dizer: você é o enviado da divindade, você é maravilhoso, você é o ser mais incrível, iluminado da terra. E o monge diz: é isso mesmo? Tem certeza? Tenho certeza. E eles vão embora, e a vila começa a voltar para o templo e fazer as cerimônias e etc., e as doações. Moral da história: o monge não resistiu a nenhuma das fases. Nem quando ele foi acusado, nem quando colocaram filho para ele cuidar, que ele não sabia nem para onde ir, nem quando ele passou fome e ele teve que aprender a plantar, e nem quando ele foi endeusado, dizendo que ele era um iluminado. A reação dele sempre foi a mesma. Eu não sei se a gente consegue chegar no nível do monge, mas aprender a gente consegue. A gente só sofre porque resiste. Quando a gente resiste, é porque a gente queria que fosse de um jeito que não é o jeito que está na nossa frente. E aquilo gera dor, aquilo gera sofrimento. E a grande questão é: não precisamos sofrer. Todo sofrimento é a construção que eu faço do sofrimento. E é realmente uma construção de uma habilidade, de fatos, de perdas que a gente tem e a gente não aceita. E aí tem uma construção do nosso próprio ego, daquilo que a gente acha que deve ser e não é. E aí vem outras repercussões. Mas que se a gente consegue
aceitar mais, abraçar até o desconforto, a gente consegue caminhar com menos dor, com menos sofrimento. Então, essa história eu acho que encaixa naquilo que você falou aí. Sim. Agora, só para trazendo isso, então, para o lado da gente que é empreendedor, né? A gente é empreendedor, a gente é obstinado com o resultado, e falando, né, olha o que o monge fez, não importou o cenário, que aquilo não influenciou nas emoções dele. E o que eu vejo, que não importa o tamanho, né, do seu objetivo, do seu propósito, que eu vejo que falta a gente desenvolver mais o nosso ser interior, né, para que a gente também não perca esse gás, essa visão, esse propósito, mas desde que a gente primeiro invista mais na nossa evolução interna, para que a gente possa suportar as fases que vêm. Porque, né? Então, porque o empreendedor, ele tem um pouco de obstinação, ele quer chegar lá. E às vezes ele vai para um nível que às vezes contrata, chama um parceiro, um sócio que você acha que é o cara ideal e às vezes não é, e você não tem como. Não é que não tem como, ou você se desenvolve internamente para aquele cenário que vai vir, aquilo não mexer com você, ou você vai sofrer. Porque, às vezes, nós, como empreendedor, damos muito valor a desenvolver a competência técnica. Sim. E a competência comportamental psicológica, o sucesso 80% psicológico, a gente desenvolve menos. Então, do que você está falando, o sucesso é 80% psicológico. Então, o que eu vejo é o seguinte: cara, você está pensando grande, você tem um propósito de contribuição, tá? Mas quanto por cento você está investindo na sua competência psicológica para que você aguentar as fases? Porque você precisa de muita competência técnica, mexer com muitas pessoas, você tem esse preparo emocional para isso? Para que a gente não perca a nossa garra, a nossa obstinação como empreendedor, o nosso propósito de contribuir, porque cada um tem um propósito, né? Sim. Mas desde que a gente evolua, primeiro a gente evolua para a gente estar fazendo, nos eventos estressantes, a gente ter a competência necessária para aquilo influenciar menos a gente. Assim, eu só fiz a pergunta para que eu trago isso para me ter achando o nível de consciência para que eu possa dar mais um passo para frente e ver aonde que eu estou errando e acertando. Existem dois propósitos: o interno e o externo. O externo são aquelas metas que você coloca para onde você quer chegar. Esse externo, ele precisa ficar inicialmente em segundo plano e o interno em primeiro plano. Sempre que o seu objetivo de ser bilionário, sei lá, seja uma intenção clara, mas ele não pode ser a tua linha de chegada. A tua linha de chegada é tu ser o teu melhor. Tu ser a tua melhor versão. E isso é a tua linha de chegada. A tua intenção de ser maior, de faturar mais, de chegar a mais pessoas, é uma intenção. Ela precisa estar ali no mundo das intenções. Mas quando você se torna aquele cara com menos ruído, com menos estresse, com mais habilidade interna, com mais capacidade de foco, com mais capacidade de estar bem nos desconfortos, você vai chegar onde você precisa chegar, sem necessariamente ficar vendo aquela linha de chegada, que geralmente é uma comparação que não é justa. Perfeitamente. Porque a combinação universal para você ser igual àquela outra pessoa é impossível, porque você é um ser único no mundo, como fulano de tal é um ser único no mundo. Então eu fazia muito isso, eu quero ser igual à Disney, eu quero ser igual ao cara do Walt Disney, porque eu vou construir, porque eu sou criativo, eu vou conseguir. Meu irmão, só existe um cara igual a ele, mano. Faz o teu. Para! Existem intenções, que massa, bota lá, livro das intenções. Maravilha, mas o teu jogo hoje é qual? É caixa, é faturamento, tal, é fazer melhor, é esse o jogo, não tem outro jogo. E naturalmente os campos vão se abrindo e você vai vendo oportunidades, inclusive com o sentir aguçado, a intuição gritando ali, porque tu não está planejando, projetando aquilo que tu ainda não chegou, tu vai ter as melhores ideias, os melhores insights, porque tu está pronto ali, tu está presente, tu está pleno, tu já está grato com tudo que tu tem hoje. Sabe? Se eu morrer hoje, eu estou feliz hoje. É assim que a gente conquista o mundo.
grato por tudo que você tem hoje. E aí o mundo se abre. Geralmente a gente pega a escassez como grande mérito. Eu não tenho uma Porsche. Vou lutar pela Porsche. Tá errado. Agradece pelo teu Celta que a porra da Porsche chega. Porque tu tá bem ali fazendo o melhor. Não inverte a parada, porque gera dor. Tu consegue? Consegue, mas era assim. Imagina que o teu objetivo está depois numa parede e tu tá querendo quebrar a parede sem marreta para o objetivo chegar. Abre a porra da porta, dá uma curvinha, tem outra porta e tu entra lá. É só um caminhozinho um pouquinho maior. A parede é mais perto, mas na mão vai ser doloroso. Só pega a porta. É só o caminho. Mas, Completou. completou? Maravilha. E aí, mais alguém? Mais alguém? Não. Pronto, Celso, era isso. Ninguém mais quer se manifestar, né? Todo mundo está querendo ir namorar. É isso aí. Mas então, obrigado, Vasco. Obrigado pela mentoria. Valeu. E agradecer a todos aí pela participação. E nos vemos em breve aí. Segunda-feira que vem tem mais, né? Tchau, tchau, pessoal. Tchau, tchau. Tá, joia. Obrigado a todos aí. Obrigado, Vasco. Boa noite aí. Boa noite. Bom descanso a todos. Tchau, tchau.